Olá, boa tarde! Sejam todas e todos bem-vindos a mais uma live do CEMUC. O CEMUC é o Centro de Apoio às Mulheres e aos Casais Grávidos. E nós temos o patrocínio aqui da Unimed Curitiba e da Gramado. E hoje o nosso tema é um tema muito importante, que é sobre a doação de medula óssea. E nós vamos ter aqui duas convidadas muito especiais. Seja bem-vinda, então nós estamos aqui hoje com a Jaqueline Morcelli Castro, que é bióloga, é responsável pelo setor de medula óssea do EMEPAR, Centro de Hemoterapia e Hematologia do Paraná. Nós estamos aqui também com a Juliana Buzo Pereira. A Juliana é mãe do Davi. O Davi agora está com 5 anos e meio, né, Juliana? Isso, 5 aninhos. 5 anos e meio. A Juliana é designer, né? Uma super profissional, mas ela está sempre ao lado do Davi. Então, o Davi agora está em um tratamento, né? Ele teve uma recidiva da leucemia. É isso, Juliana? Isso, Rô, isso mesmo. Quais foram os sintomas que apareceram, que você percebeu, né, que tinha alguma coisa que não estava muito certo? Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Juliana, assim como a Rô falou, sou mãe do Davi e do Pedro. O Davi, com 2 anos e 9 meses, uma criança normal, nunca tinha tido nada. Ele acordou com 2 ínguas embaixo da orelha um dia. A gente levou na pediatra, a minha sogra até achou que era cachumba. E aí a pediatra falou, Ju, corre fazer um hemograma, um exame de sangue. Aí a gente correu pro Pequeno Príncipe, era final de tarde. No final da tarde me ligaram, era uma terça-feira. Na quarta-feira, a doutora me ligou e falou assim, Ju, vai pro hospital que o Davi vai precisar internar e fazer uma punção na medula, pra gente ter certeza do que é. Então, assim, foi da noite pro dia. E deu, quando ele tinha 2 aninhos e 9 meses, deu que a medula dele estava 87% de blastos. Então, células ruins estavam na medula dele. Então, era um indicador, era um diagnóstico confirmado de leucemia. A gente fez quimioterapias durante quase 3 anos. E agora, em janeiro, terminou, a gente celebrou. E aí, em março, o testículo do Davi inchou. Ficou bem inchadinho, aí corre para o hospital de novo e começa esse ciclo de novo. E aí o corpo médico se reuniu e agora ele precisa fazer ciclos de quimioterapia, de acordo com o protocolo que ele segue, e os médicos partiram para o transplante de medula óssea. Então agora entre agosto e setembro, depois dos ciclos de químio, a gente vai partir e vai fazer o transplante no Davi. Então, como família, a gente está pedindo para a galera ir lá no EMEPAR, falei com a Jaque já, para a galera se cadastrar, é bem simples, acredito que a Jaque vai explicar de forma mais fácil, mas assim, eu acho que falta muita informação para as pessoas e é muito simples fazer o cadastro. Eu até então também não tinha essa informação, lá em 2018 a gente teve essa informação, sabe como é que funciona. Então, assim, o transplante de medula transforma vidas mesmo. Assim, é muito importante. E quanto mais pessoas estiverem cadastradas, melhor, né? Hoje a gente tem aí uma compatibilidade de 50%. O Davi é 50% eu, 50% o Lucas, que é meu marido. Existe a compatibilidade do Pedro, que também deu 50%. O Pedro é irmão do Davi. Então, se a gente não achar um doador 100% compatível, a gente vai fazer o transplante de medula com o Lucas, com o pai. Mas o Davi nunca teve nada, assim. Então, foi assim, foram ínguas embaixo da orelha e o corpo com alguns hematomas. Só que como ele sempre foi muito ativo, eu nem me liguei que podia ser alguma coisa. Mas hematomas assim em cima, sabe? Ombro, barriga, pescoço, perna. Mas ele vivia sempre roxo, né? Por ser muito ativo, a perna sempre roxa. E eu, na verdade, não me atentei muito a esse sintoma. Quando veio a íngua, que daí a gente prestou mais atenção. Jaqueline, me conta lá, como é, né? Como é ser um doador de medula? Primeiro, o que é medula óssea? Tá. Então, gente, a medula óssea é um líquido esponjoso, tá? Que está no interior dos nossos ossos, tá?
que a medula óssea faz? Ela produz as células sanguíneas, ela produz os leucócitos, as plaquetas, os glóbulos brancos e joga essas células na nossa corrente sanguínea, né? Então, ela é a produtora de células, que a gente chama células tronco, né? Existe, assim, uma confusão muito grande com relação à medula. Tem muita gente que tem medo de se cadastrar como doador de medula, porque eles pensam em medula, ligam medula óssea com medula espinhal. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A medula espinhal é um tecido nervoso que está dentro da nossa coluna. E a medula óssea está dentro de todos os nossos ossos. Então, muita gente fica com medo de se cadastrar como doador de medula, pensando, puxa, se eu for doar medula, vai que acontece alguma coisa, eles enfiam uma agulha na coluna da gente e a gente pode ficar paraplégico. Não tem nada a ver com a realidade. A medula óssea, ela está dentro dos ossos. Então, ninguém que vá doar medula óssea vai ficar paraplégico, tetraplégico, nada vai chegar nem perto da coluna espinhal da pessoa. Tá? Então, a medula é isso, é esse tecido que está dentro dos nossos ossos. E qual que é a importância da medula óssea? A importância dela é exatamente isso, ela é a produtora de célula-tronco, né? Ela que dá origem às células do nosso sangue, né? Então, a importância é essa, é na medula que são formadas as nossas células sanguíneas. Alguma anormalidade, né, nessa produção, isso vai afetar a pessoa, né? E a gente pode ter anormalidades, digamos assim, benignas e anormalidades malignas, né? Por exemplo, uma anormalidade benigna é uma anemia. A leucemia, para vocês terem uma ideia, ela é 30% de todos os cânceres são leucemias, tá? Se a gente contar que todos os cânceres, colocar isso numa estatística, 30% são leucemias. E dentro das leucemias, 80%, 70%, 80% é leucemia linfóide aguda, né? É isso que o Davi tem? Isso, já que é LLA. Uhum. LLA, né? Então, é o tipo de leucemia mais comum. O que acontece nesses casos? A célula é lançada antes de estar pronta. As células imaturas são jogadas na corrente sanguínea. E essas células, elas não se desenvolvem e elas começam uma produção enorme. Aquilo vai produzindo, e as células boas não são produzidas, né? Então, elas começam a virar os blastos, que são essas células, né? Então, esse que é a LH, que é a leucemia mais comum. Se a gente for ver, assim, nos países de renda per capita maior, a gente tem uma chance de 80% de cura, tá? Em países de rendas muito baixas, é 20%. Nós, aqui no Brasil, graças a Deus, a gente tem uma estatística de 70% de cura em LLA, né? Então, a gente tem uma resposta boa, assim, aos tratamentos, né? Isso que é uma boa notícia. Isso mesmo. E, Juliana, me conta uma coisa. Você falou que agora o Davi vai passar para fazer, né, um transplante de medula óssea. Até chegar, né, a fazer o transplante, quais são os cuidados? O que você fez, né, com o Davi nesse caminho todo? Então, na verdade, é assim, fazem 3 anos que são exames de sangue direto, né? A gente monitora hemograma. O Davi, ele tem um catéter dentro dele que ele recebe a quimioterapia. A quimioterapia ela é muito forte, então não dá para fazer via veia, tem que ser via catéter. Hoje, o problema, na verdade, é que a quimioterapia, ela mata as células boas e as ruins. Hoje, o Davi, a gente recebeu a notícia maravilhosa ontem que não tem mais blastos na medula dele, de novo. Essa recidiva de leucemia agora voltou com 9% de blastos e especificamente no testículo. Então, agora, o tratamento, a gente segue um protocolo que é assim, 1 semana em casa, 1 semana no hospital. Essa semana a gente tá no hospital. E a quimioterapia, como ela mata as células boas também, ela mata toda a imunidade. Então, tem ciclos que o Davi fica com a imunidade zerada. Então, você tem que cuidar muito com a limpeza, higienização muito de comida, por exemplo. Comida precisa ter muito cuidado. Não pode comer nada de fora. Tudo feito em casa, tudo fresco. Por exemplo, roupa de cama eu troco também direto.
Comida todas cozidas, não se pode dar, assim, quase nada cru, só frutas fechadas, por exemplo. Então, se eu compro no mercado uma banana que está meio aberta, eu não posso dar para o Davi. Então, tem uma série de cuidados. No hospital, ele fica sempre ligado, né? Junto com o catéter. Por exemplo, tem quimioterapia que a gente faz, que são 36 horas de quimioterapia, fotossensível. Então, não pode ter incidência de luz. É complexo, mas a gente vai vencer. Claro. E aí, agora, Juliana, passa para o TMO, o transplante de medula óssea. Isso. Então, vamos lá. Jaqueline, chegou a tua vez. O que é um TMO? Transplante de medula óssea. Tá. O transplante de medula óssea é uma substituição de uma medula doente, né? Então, essa medula doente, esse pacientinho vai receber uma dose muito alta de quimioterapia, alguns pacientes até a radioterapia, para literalmente matar a medula dele, né? E vai ser inserida uma nova medula nesse paciente, tá? Essa nova medula, ela pode ser, dependendo da doença que esse pacientinho tem, pode ser do próprio paciente, tá? Isso é no caso de tumores mais sólidos, por exemplo, eles tiram a medula do próprio paciente, eles matam a medula e é inserida a própria medula, né? É o melhor transplante possível, né? Claro, você não vai ter problema nenhum de compatibilidade. Mas no caso de uma leucemia, né? Não adianta você pegar uma medula doente e vai colocar a própria medula doente, né? Então, no caso da leucemia, não pode ser assim, tá? Então, pode ser do próprio paciente, pode ser de um familiar, tá? No caso, esse é um transplante aparentado, que a gente fala, né? Então, a chance do pai e da mãe vai ser sempre 50%, né? Porque o filho pega 50% dos genes, né? A chance de um irmão ser compatível é de 25%, tá? Independente do número de irmãos que você tem, a chance de cada um ser compatível é 25%. Se eu não tenho um irmão compatível, eu vou fazer uma busca na família. Aí, essa chance já cai para 5%, tá? E se eu não acho ninguém na família, aí a gente vai fazer busca no Redome, né? No Redome do Brasil, hoje, a chance de você achar um doador compatível é uma média de 60%, tá? Se a gente não acha um doador compatível no banco do Redome, a gente pode fazer busca nos bancos internacionais. Daí, a chance fica um pouquinho mais longe, é de 1 para 1 milhão, tá? Parece uma coisa absurda? Parece, mas para vocês terem ideia, hoje no Brasil, 30% dos transplantes não aparentados, né, que não vem de paciente, vem de fora do país, tá? Então, 30% dos nossos transplantes são transplantes que vêm de bancos internacionais. O que é o Redome? O Redome é o Registro de Doadores de Medula Óssea, tá? Então, cada pessoa que se cadastra para ser um doador de medula, ela vai fazer parte do banco do Redome, né? Então, o Brasil hoje é o terceiro maior banco do mundo, tá? Nós só ficamos atrás dos Estados Unidos, que é o primeiro banco, eles têm mais de 8 milhões de pessoas cadastradas, e o segundo país é a Alemanha, com 7 milhões, tá? Nós aqui no Brasil hoje, nós temos 5 milhões e 300 mil pessoas, né, como candidatos a doadores de medula. Né? Se a gente parar para pensar, a gente fala, nossa, que enorme o nosso banco. Não, não é. Se a gente comparar a Alemanha, né, que tem 7 milhões, e o tamanho da Alemanha é alguma coisa parecida assim com o Mato Grosso do Sul, né, a chance de você ter um doador compatível na Alemanha é mais de 90%. Né? Agora, o Brasil é um país enorme, né? A gente tem uma mistura genética absurda, né? Então, essas são as coisas que complicam um pouquinho, né? Você conseguir um doador compatível, né? A mistura genética que a gente tem aqui. Olha aqui. E como funciona? Deixa eu ver uma pergunta. E como funciona se acharem um doador fora? O doador tem que ir para o Brasil? Não.
Tem custo? Tem custo não para o doador, né? Quem paga isso é o Redome. É assim, se o doador é daqui ele vai doar para alguém fora do país, o que vai é a bolsa, tá? Ele Sim. vai para um hospital aqui, vai coletar a medulinha dele e a bolsa é mandada para o país. Da mesma forma, se achar um doador lá, é da mesma forma. Ele vai para um hospital lá, vai coletar a medula lá e a bolsinha que vem aqui para o país. Tá? Não precisa sair do país, não. É como se fosse uma doação de sangue, né? Como que funciona para o doador? Tá, nós temos 3 tipos de doação, tá, gente? O primeiro é o sangue de cordão umbilical, tá? É um tipo de doação que, infelizmente, a manutenção toda é muito cara, né? Nós temos 13 bancos de sangue de cordão umbilical aqui no Brasil, né? E a tendência é isso diminuir, porque a manutenção é muito cara. Existem alguns bancos particulares, né? Que se você teve um filho, quer guardar lá o cordão umbilical do seu filho, você pode guardar e você vai pagar isso, né? O tempo que isso fica lá. Mas os bancos públicos que a gente tem aqui, a gente tem inclusive um aqui no HC, mas ele está completo, né? E eles não têm mais essa intenção de manter isso, até porque agora a gente tem o transplante haplo idêntico, né? Que é quando o pai ou a mãe vão doar. Então, às vezes, você fica buscando, e o pai e a mãe estão ali e podem doar, né? Porque antigamente 50% de pai e de mãe era muito pouco. Hoje em dia você já tem um tratamento que o que acontece? Quando você recebe a medula do pai ou da mãe, aquelas células que não são compatíveis, o corpo do paciente vai começar a lutar contra aquelas células. Então, eles fazem um tratamento que, nesse momento, é feita uma espécie de quimioterapia e mata essas células. Então, tem sido, assim, muito legal. E a tendência é o cordão umbilical ir diminuindo cada vez mais, tá? Fora o cordão umbilical, a gente tem a doação por punção, tá? Nesse caso, o doador vai para o centro cirúrgico, ele vai ser anestesiado e ele vai receber vai ser feito punções no osso ilíaco, o osso da bacia, pelo bumbum, tá? É feito de 4 a 9 furinhos pelo bumbum e tirada a medula de dentro do osso ilíaco, que é o osso em que a gente mais tem medula dentro. Então, nesses casos, no Brasil ainda é o tipo de transplante mais utilizado, tá? Para criança, não tem discussão, vai ser punção de medula, porque a resposta na criança é melhor, tá? E o terceiro tipo de doação que a gente tem é o sangue periférico, tá? Esse sim é uma doação mais simples, parece uma doação de sangue. O que acontece? O doador vai tomar um medicamento ali por 5 dias. Esse medicamento faz com que aumente a produção de células, blastos, as células tronco, tá? Dentro da medula, e essas células são lançadas na corrente sanguínea, e daí a pessoa vai e faz uma doação, como se fosse uma doação de sangue, só que num aparelhinho chamado aférese, tá? Então a pessoa fica ali 2, 3 horas, é feita uma punção no braço, então as células saem, a célula do sangue do doador sai, vai para dentro de um kit, é filtrado, tira só as células necessárias e o resto do sangue volta para o doador, tá? Então, são esses 3 tipos de transplante. Se você me perguntar assim, o doador pode escolher? Pode. Hoje em dia pode. Eles jamais vão perder um doador se ele não quiser fazer, por exemplo, uma doação por punção, né? Ele falou, não, eu só vou fazer se for por aférese. Os médicos, é claro, que vão receber a doação do doador por aférese, né? Só que, assim, como eu já falei, para a criança, principalmente, a resposta é muito melhor do sangue tirado pela punção na medula, no osso ilíaco. No ossinho do quadril. No ossinho do quadril. Perfeito. E o que é essa compatibilidade HLA? HLA. Então, para você saber se uma pessoa é compatível ou não, é feito esse teste HLA, antígeno leucocitário humano, tá? Então, quando você vai se candidatar a ser um doador de medula,
eles vão coletar uma amostrinha de sangue e essa amostrinha de sangue é feito o teste HLA. Então, tanto do doador quanto do paciente, né? Os dados do doador, o resultado desse exame, ele vai para o REDOME. O resultado do pacientinho vai para o REREME, que é o Registro de Receptores de Medula. E esses dois sistemas, eles conversam entre si, né? Então, o médico do pacientinho, ele quer achar um doador, ele vai colocar os dados desse paciente lá no REREME e vai fazer a busca e vai ver se tem algum ou alguns, né, doadores compatíveis para esse paciente, tá? Então, o HLA é isso, é o teste que dá o teu resultado genético para compatibilidade. O ideal é 100% compatível sempre. Não conseguir um 100% compatível, a gente vai fazer uma busca, vamos lá para o 90%. Só que tem pessoas que não têm um doador compatível, tá? Hoje em dia, na data de hoje, se você entrar lá no REDOME, você vai ver que a gente tem 850 pacientes aguardando um doador compatível que ainda não tem um doador compatível, né? Então, assim, isso é a prova maior de que a gente precisa de mais gente se cadastrando como candidato a doador de medula. Davi acordou. Então, eu vi que você está aí no hospital com o Davi agora, né? E me conta uma coisa, como é que é esse preparativo? Olha, Davi, agora a gente vai para o hospital. Como é que esse preparativo? Leva brinquedo, coloca capa de super-herói. Eu escutei esses dias falando alguma coisa de super-herói. Mãe, meu super-herói. Como é que você entretém ele aí? Como é que é o dia a dia de vocês aí? Então, na verdade, assim, ele traz os bonecos, a gente traz lápis de cor, traz canetinha, traz tinta. Tinta é bem legal. Eu trago, às vezes, umas embalagens, a gente monta a casa de lagartixa também, que ele gosta bastante. Mas ele fica bastante em vídeo, assim, que é o que entretém de verdade, assim. Então, joguinho, tipo Super Mario. Porque o que acontece? O Davi é muito ativo. Só que a medicação, ele precisa ficar parado, porque ele sempre está ligado no catéter, ele está sempre ligado com o equipo, né? Que eles chamam aqui, com as mangueirinhas no catéter, recebendo medicação. Não é quimioterapia 24 horas, mas soro, por exemplo, é 24 horas. Então, assim, muito xixi, ele tem que ficar mais paradinho. Então, assim, algumas brincadeiras a gente faz, mas às vezes ele tá muito cansado, então é mais desenho, joguinho e brincadeira de boneco, luta, essas coisas a gente faz também. Então, às vezes a gente é Batman, às vezes, né, essas coisas. E bastante gente vem, o Davi ele é muito comunicativo, então bastante gente quer conversar com ele. Como a gente já está há 3 anos aí, bastante gente conhece ele, então vem bastante gente do hospital, enfermeira, dá uma olhada, ver como é que ele tá. Esses ciclos agora estão de 6 dias, né? Ele sempre faz a contagem regressiva, então, mãe, falta quanto para voltar para casa? E assim vai. Por exemplo, amanhã a gente vai ter alta, então hoje ele tá animado. Segunda e terça, normalmente, ele fica mais brabo, assim, fica mais, né? E tem a questão da punção, do catéter, é uma agulha, querendo ou não. Então, assim, a gente tem que fazer algumas coisas meio lúdicas, mas igual agora, quando ele tem 5 aninhos, ele falou assim, mãe, não adianta querer me enganar, eu já sei. Aí agora ele fala assim, eu quero ver o tamanho da agulha. Então, a gente tem que mostrar, né? Como é esse tamanho da agulha? Tem que mostrar. Assim? Não, é pequenininha, assim. É pequenininha. É uma agulha que você funciona, porque o catéter tá embaixo da pele. Então, vem a agulha com uma mangueirinha, funciona para ele receber a medicação via catéter. É bem aqui, assim, do ladinho. E aí, a gente faz, assim, um pouco de brincadeira lúdica, mas agora não tá funcionando muito bem. Ele quer saber a verdade mesmo. Então, assim, mãe, hoje é no braço, hoje a gente vai lá no hospital, é só ver a doutora, é um exame. Eu sempre falo a verdade. Hoje, com 5 anos, ele entende. Então, às vezes, a gente tá em casa, ele quer saber, mãe, daqui quanto tempo eu vou pro hospital? Ele fala. Aí ele conta os dias. Então, assim, a minha posição é sempre falar a verdade para ele. Funciona melhor. E ele sente dor quando faz essa punção? Ele sente dor? Ele chora. Uhum. Ele chora. Ele fala que dói. Eu acredito que doa, porque, querendo ou não, é uma agulha, né? Assim, os exames de sangue pra gente preservar o catéter,
quando ele não está internado, são feitos pela veia. Ele vai melhor, assim, hoje ele tá mais descolado, assim, ele leva melhor. Mas a questão do catéter ainda é um pouquinho ruim, assim. Então, por exemplo, semana passada ele precisou transfundir sangue. Baixou muito a imunidade, a hemoglobina, e aí ele teve que fazer uma transfusão, então teve que funcionar o catéter, né? Daí a gente fez ambulatorial, ficou o dia inteiro aqui no hospital, mas voltou para casa. Então, assim, é uma rotina bem intensa, bem intensa. Para você se cadastrar como doador de medula óssea, você tem que ter de 18 até 54 anos e 11 meses e alguns dias, tá? A partir dos 55 anos, você já não se cadastra mais, por causa da viabilidade das células, né? A gente vai envelhecendo, as nossas células não ficam tão viáveis, né? Então, a gente, como eu falei para vocês, a gente tem 5.350.000 doadores cadastrados hoje no Redondo. Só que para vocês terem uma ideia, em 9 anos, nós vamos perder 1 milhão de doadores. Tá? A gente vai perder 1 milhão de doadores que vão chegar... Os nossos doadores ficam no Redome até os 60 anos de idade. Tá? E nesses próximos 9 anos, a gente vai perder 1 milhão. Né? Então, se a gente já precisava de mais doadores, a gente precisa muito mais, né? E na pandemia a gente teve uma queda bem grande, né? 40%, o ano passado a gente teve uma queda de 40%. Todos os pacientes conseguem esse doador lá no Redome? Não, infelizmente não. 70% no máximo. A gente tem como eu falei, né? A gente tem 850 pacientes hoje que não tem um doador compatível. Tá? Então, a gente precisa de mais doadores. Para vocês terem uma ideia, o nosso padrão de cadastro no Redome, a grande maioria são mulheres e brancas. Tá? Então, quase 70% do nosso cadastro são de mulheres brancas. Vamos voltar lá um pouquinho nas perguntas, já que tem uma ex-aluna nossa aqui e ela quer saber quando que vão chamar ela, que não chama ela nunca, e ela quer muito ser doadora. Vou voltar lá. Então, infelizmente, tem muita gente que tem esse prazer, teria, né, uma grande alegria em doar, mas não vai ter um doador compatível, né? É difícil, é diferente do que você doar sangue, por exemplo, né? Sangue é mais simples, você vai lá, doa sangue e vão usar o seu sangue, né? Para você ser um doador, você precisa ter alguém compatível com você. Né? E essa compatibilidade é de 1 para 100 mil, né? É difícil, muito difícil. Tem gente que vai estar cadastrado, vai ficar a vida inteira e nunca vai ser chamado. Eu, particularmente, eu conheço uma pessoa que já doou 2 vezes. E se ela for compatível, a pergunta dela é como vão entrar em contato com ela? Por telefone, por e-mail? Telefone. Na verdade, esse é o meu trabalho. Um dos, tá? Quem é compatível aqui, né? Eu trabalho com isso no Hemocentro, então a gente liga, né? Pede para que a pessoa volte no Hemocentro, a gente vai fazer alguns testes complementares, tá? A gente faz um teste de DNA um pouquinho mais avançado, digamos assim, tá? Para confirmar essa compatibilidade, tá? Então o Hemocentro que vai entrar em contato para dar o prosseguimento, tá? Então, é muito importante que as pessoas mantenham os dados atualizados, né? Telefone, endereço, o e-mail. É um problema sério que a gente tem. Para vocês terem uma ideia, eu vou voltar um pouquinho no tempo, 2016, tá? Falando de Curitiba e região metropolitana, eu não localizei 38 doadores compatíveis, tá? Usando o que vocês imaginem. Tá? Eu até, depois disso, em 2016, a gente criou rede social, Meu Pai Medula Óssea, a gente fez página no Facebook, e existe até o próprio Redome fala, você não pode colocar o nome do candidato a doador no Face. Gente, eu colocava. Eu falava, isso pode te dar processo. Eu falei, isso eu vou ver depois. Eu falei, eu preciso achar os doadores. E graças a Deus a gente conseguiu diminuir muito isso. Mas assim mesmo, no ano passado, eu não localizei 4 doadores. Tá? Gente, usando o que vocês imaginem. Eu tenho alguns amigos que são advogados, que conseguem puxar o CPF, ver dados mais atualizados. A gente pede ajuda para a Copel, para a polícia, coloca, tenta no Facebook.
tudo que a gente imagina. Mas tem muita gente que muda de telefone, de endereço, de cidade, de país, né? E não atualiza. Então, assim, a atualização de cadastro é uma das coisas mais importantes, gente. Porque uma coisa é você não ter um doador compatível. Outra coisa é você ter um doador compatível que não foi localizado. Aí é muito triste, tá? Pra gente que faz isso, nossa, é uma tristeza total, assim, você não conseguir, porque às vezes esse doador era o único doador compatível com aquele paciente, né? Então, E já que, como que atualiza os dados? Como olha, faz gente, para é atualizar? bem simples. Eu até sempre falo bem assim, se eu nem dou o endereço, eu acho que é mais fácil você jogar no Google atualização de dados do Redome, tá? Jogou, ele vai te abrir na página, você vai atualizar todos os seus dados novamente. Põe tudo, repete tudo, tá? E ele joga, ele demora um tempinho ali e vai para o banco do Redome, tá? Mas isso é muito importante. Mudou de telefone, mudou de endereço, porque, gente, tem gente que celular, principalmente, as pessoas mudam muito de celular. E hoje em dia é muito E-mail, difícil das pessoas colocarem um telefone fixo ali, né? A maioria já nem tem mais. Então, coloca o telefone da avó, da tia, da mãe e nenhum dos celulares mais atende, o endereço não é mais aquele, a gente não consegue localizar. Isso é muito frustrante, gente, é muito frustrante. E tem outra coisa que também, gente, acontece, isso eu até gosto de falar para as pessoas falarem. Se você se cadastrou como um doador de medula óssea, fale isso. Fale na sua família. Fale para o seu marido ou para sua mulher, para o seu filho, para os seus pais. Porque, por incrível que pareça, se vocês imaginarem que a gente tem 40% das pessoas que são chamadas como um doador compatível, eles não prosseguem. Isso não é um dado aqui do Brasil, é mundial isso, 40%. E são duas situações. A primeira, a gente até fez um trabalho com relação a isso. É o medo, né? As pessoas, doador de medula, o que eu faço? Eu vou lá para o Google, né? Daí a pessoa vai ver, nossa, centro cirúrgico, agulha, não sei o que, a pessoa já, tô fora, né? E às vezes ele ia doar lá um sangue periférico, nem ia entrar em centro cirúrgico, né? E a segunda é a família, gente, por incrível que pareça. O marido não quer que a mulher doe, o pai não quer que o filho doe, né? Por falta de informação, né? Porque a gente não fala de medula como a gente fala de doação de sangue, que é uma coisa mais corriqueira, né? Então as pessoas não têm informação e têm medo, e o pai não quer que o filho doe, a namorada não quer que o namorado doe, e as pessoas acabam desistindo por causa das pessoas da família, das pessoas mais próximas. Então a gente sempre fala, se cadastre, fale sobre isso, converse, ainda leve a família para se cadastrar também, né? Porque exatamente a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Tem muita gente que tem um pouquinho de dúvida. Eu quero ser uma doadora. Pronto. Tá. Aonde eu procuro? Procura o EMEPAR. Aqui em Curitiba, quem é de Curitiba vai procurar o EMEPAR. Isso! O EMEPAR ou qualquer banco de sangue, tá, gente? A gente lá no EMEPAR, a gente tem uma cota maior do que os outros bancos de sangue, tá? A gente consegue coletar de mais pessoas, né? Eu fiz o meu cadastro e assim, eu já não vou doar minha medula na hora. Isso é bem importante as pessoas saberem. Vai ser coletado uma seringuinha de sangue? É um tubinho de sangue. 4 ml de sangue. 4 ml, é um tubinho. Um tubinho de sangue. Só isso. Daí esse você tubinho, vai pro cadastro, tá? Esse tubinho vai receber aquele código, né? É feito o teu cadastro, vai sair o resultado desse teu exame, HLA, e vai ser inserido no Redome. E vai ficar lá até os teus 60 anos de idade, né? Perfeito. Se até os teus 60 anos de idade aparecer alguém compatível com você, a gente vai chamar. Já que, deixa eu te perguntar uma coisa, por exemplo, que as pessoas me perguntam, na verdade, né? A gente tá aí fazendo movimento, enfim. Não tem como eu chegar lá no EMEPAR, por exemplo, e querer doar somente, única e exclusivamente para o Davi, né? Isso é bem importante, porque a pessoa vai se cadastrar no banco global, digamos assim, né? Não tem. Não tem, sabe? Quando é a família, o pai, a mãe ali, que é um doador aparentado, que a gente fala, ele vai fazer a coleta única e exclusivamente pro paciente, tá? Agora, se eu vou me cadastrar como candidato a doador, eu tenho que entender que eu vou estar no banco e que podem me chamar para eu doar para uma outra pessoa. Não tem como eu me cadastrar para doar só para uma pessoa, tá?
Foram 3 anos de tratamento e eu não tinha consciência de que poderia ter uma recidiva de leucemia. Eu não sabia que poderia voltar. Então, assim, se eles tivessem contado, sido um pouco mais transparentes, talvez eu, como mãe, poderia ter, sim, programado mais um filho. Eles dizem que não, que, por exemplo, a medula do nenê é muito pouco, mas seria 25% de chance. Ó o Davi aqui, dá oi, Davi. Mas seria mais 25% de chance de ter uma medula 100% compatível para o Davi, certo? Isso. E ninguém falou. Então, a segunda vez, eu confesso para vocês que o baque foi, assim, mais forte, foi maior. Eu fiquei mais abalada, também uma semana, mas daí depois se coloca em pé, Jesus está no barco, fé, que vamos vencer, a vitória é certa, não tem outra opção. E eu acho que a fé é bem importante, é um ingrediente, assim, que mantém a gente de pé. Um beijo. Lindo! Tem muitas mensagens das amigas, a gente sabe que a tua rede aí de apoio tá muito grande, né? Tá Davi grande. já venceu essa, as tuas amigas todas, né? Se envolvendo. Então, eu queria saber como é que é esse amor, como que isso atua, né, nessa vida como mãe, né? De você não se sentir super sozinha. Nossa, você escutar palavras, né? Às vezes, assim, as pessoas se importam, as pessoas ligam, as pessoas perguntam. Óbvio que tem umas perguntas que, assim, você não queria responder, mas, enfim, né? Você tá ali, você tá exposto. Eu até expus justamente por isso, para ter essa rede de fé, pessoas orando, pessoas torcendo, pessoas, né, doando, se cadastrando como doador de medula. É muito bom ter essa rede de apoio, com certeza, com certeza. E tem muita gente torcendo, sensacional. E já veio uma pergunta aqui. Ju, o Davi já tem doador? O Davi é assim, ó, a gente não tem ainda um doador 100% compatível para o Davi. Então, aquilo que a Jaque falou, o Lucas, que é o meu marido, a gente já fez o HLA e a medula do Lucas deu igual a do Davi, o que é bom. Então, assim, se a gente não achar um doador 100% compatível com o Davi, a decisão médica aqui do corpo médico do Hospital Nossa Senhora das Graças, é onde a gente faz o tratamento, vai ser, o Lucas vai ser o doador, o pai, né? Hoje, que é o caso dos aparentados, existe muito sucesso nesse tipo de transplante, né? Eu, inclusive, tô com uma equipe ali da PUC, o farmacêutico me ligou, me explicou, assim, uma equipe sensacional. Eu tenho amiga que trabalha lá. Eu brinco que eu sempre tenho alguém que conhece alguém e eu sei onde é que tá alguém. A minha mãe trabalhou no MEPAR com a Jaque. Então, assim, um super privilégio a gente ter acesso a essa informação, né? E já que esse internamento é por conta de quem vai receber, né? Por exemplo, o meu plano, que se a pessoa não tiver plano de saúde, olha, cobre, né? Como que... o doador de medula nunca vai gastar um centavo em nada. Nada. Tá? Se tiverem que levar o doador, por exemplo, ele está aqui de Curitiba e é melhor para eles levarem o doador até Londrina ou até um outro local que o paciente esteja lá, eles vão pagar o táxi desse doador na hora que ele sair de casa, vão pagar a viagem de avião, a acomodação da pessoa que vai acompanhar, tá? A alimentação do acompanhante, a hora que sair do hospital, o táxi para voltar, tudo. Tá? Então, o doador não vai gastar um centavo. Inclusive, se a pessoa é profissional liberal, às vezes as pessoas vivem, né? Vão pegar um vendedor e ele vai ter que parar aqueles dias. Eles, inclusive, vão dar uma ajuda de custo para o doador pelo período ali que ele ficou parado, sabe? Então, o doador, gente, ele é tratado assim como um rei. No momento em que ele resolve ser doador, é impressionante de ver. Todos eles, assim que a gente tem contato, eles falam, nossa, gente, eu nunca fui tão bem tratado na minha vida. Eles realmente tratam o doador muito bem, tá? E o doador não vai gastar um centavo. Não vai gastar nada, nada, nada. Outra coisa que as pessoas têm medo, qual que é o risco que eu corro, né? Isso. O risco de você ser um doador de medula é o risco da anestesia se você for doar por punção, que você pode acontecer com você com um dente, com alguma coisa, né? Se você, por acaso, tiver alguma reação à anestesia. Fora isso, você não tem risco nenhum. Doe cabelo, doe carinho, doe amor, doe vida, doe medula óssea.
né? Então, nós estamos aqui hoje com a live do CIMUC, que é o Centro de Apoio às Mulheres e ao Casal Grávido, com patrocínio da Unimed Curitiba, da Granado. Estamos aqui com duas grandes pessoas, duas grandes mulheres, a Jaqueline, do EMEPAR, e a Juliana, mãe do Davi, que está, né, em busca aí do tratamento, né, da recidiva da leucemia. Então, eu acho assim, pessoal, vamos doar. Às vezes pensa, nossa, o que eu estou fazendo nesse mundo? O que eu vim fazer aqui? Gente, doe vida, doe medula, né? Salve outra pessoa, né? De vida, né? Isso aí. A gente vê quando as pessoas fazem isso de coração e conseguem salvar uma vida, gente, eu acho que não tem alegria maior no mundo, né? Assim, tanto que é uma coisa que é provado cientificamente, né? Que a gente realmente é feliz quando a gente pratica altruísmo, né? Quando você consegue ajudar alguém. Esse é o verdadeiro sentido da felicidade, né? 1 ano ou 1 ano e meio depois que você fizer, né? Se a pessoa doar a medula, se os dois lados consentirem, o doador pode conhecer o receptor, né? E é uma coisa muito interessante, gente, que o receptor muitas vezes muda muito. Tem gente, inclusive, que tinha um tipo sanguíneo, depois, porque você não precisa ter o mesmo tipo sanguíneo para ser um doador de medula, né? Então, tem gente que era O e recebeu uma medula de alguém que era A e ele virou A, sabe? Assim, a mudança é tanta que mudou o tipo sanguíneo. Tem pessoas que mudam o cabelo era liso e ficou com o cabelo crespo depois. É uma coisa assim muito, sabe? Então é uma marca tão grande, né? Então pensa, você poder marcar a vida de alguém, que essa pessoa tem algo teu, né? E que você fez algo tão especial, né? Em vida, né? Você criou um laço com alguém ali, você deu a chance dessa pessoa continuar vivendo. Eu acho que isso é uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem a oportunidade de fazer. Todo ano a gente tem um encontro do Redome e nesses encontros sempre tem um encontro ou 2 ou 3 de doador com o receptor. É assim, a parte mais emocionante de todo o meu trabalho. Você vê isso. E teve um dos encontros, inclusive, que eram 2 irmãos. Pensa, gente, 2 irmãos, 2 crianças, os 2 com leucemia. Tá? E eles conseguiram 2, gente. E eles conseguiram um doador. Um deles era um americano e outro foi um doador daqui. E fizeram o encontro deles. Só que um dos doadores já tinha doado para um outro menino há 4 anos atrás. Então, eles fizeram encontro de todos, assim. Um deles conheceu os 2 pacientes que ele doou. E os 2 estavam bem ali, as 2 crianças bem. O outro menino já era quase um adolescente. Coisa mais sensacional da vida, assim. Então, isso é muito legal. Muito legal. Ju, manda um recado aí, Ju. Gente, eu primeiro queria agradecer por essa oportunidade, pelo tempo da Jaque, pelo tempo da Rô. Obrigado pela atenção aí, pela vida do Davi. É muito, muito, muito legal. Isso da parte de vocês, sério. De coração, muito obrigada. E, na verdade, eu queria pedir, óbvio, né? Orem por nós, né? Deus é bom, a gente tá firme, forte, mas orem por nós, continuem. E a gente tem certeza que logo aí a gente vai estar celebrando a vitória, a vida do Davi, em nome de Jesus, né? Muito obrigada mesmo. E ser doador realmente é um ato de amor, sabe? É um ato de amor. Então, que a gente possa amar mais, sempre. Assim como Jesus. E obrigada, meninas. Vocês são sensacionais. Imagina. Um beijão para vocês. Muito obrigada. Fala tchau, Davi. Davi! Beijo pra tia Rô. Beijo. Tchauzão, pessoal. Bom final de semana para todas. Muito obrigada a vocês todos que estão aí assistindo e que vão compartilhar o conhecimento de hoje, porque o compartilhamento é o crescimento. Né? Vamos crescer, vamos salvar vidas. Beijão para vocês. Vamos deixar salvo sim. Beijão, beijão. Até a próxima sexta. Fiquem com Deus.